Oh, let us know, let us know, let us know. Meninas, bom dia e não é nada, nada. Nós entramos para morrer, mas se fazer bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, cabo-verdiano, bom dia, bom dia, bom dia. Para povos cabo-verdianos, sou mestre. Tenho uma dúvida, porque o papel, eu sou uma dúvida que exatamente sabe e sem ofensa, sem coba. Bom dia, crepa cabo-verdianos, terão uma dúvida que me tem na minha orelha ali, tá queimando toda hora. E, ok, então começar, bom dia Yolanda, bom dia Tavares Maria, bom dia Neuza, bom dia nós tudo. Nós temos aquela dúvida ali, favor, que me se sabe. Deveria estudo de mandar mensagem na privada. E deixar 20 horas. Deveria ensinar de as conhecemos. Também se preocupa com o monitor. Se não juntamos tentar sofrer, mas sabe um dia tudo da música. Obrigado para nós tudo. E deixar 20 horas. Tá com bem. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos por Da tona da repetition. Olha, tem volume nessa porcaria. Da tona da repetition. Nós ouvimos aquela coisa ali muito que bem. Se mestre traz as dúvidas ali mais vez. Deveria sim o estudo de mandar mensagem na privada. E deixar 20 horas. Deveria sim onde as conhecemos. Não se preocupa com o monitor. Se não juntamos tentar sofrer, mas sabe um dia tudo da música. Obrigado para nós tudo. E deixar 20 horas. Tá com bem. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos por isso. Da fazição. Mas só outra dúvida. A minha mãe, a minha amiga, a minha irmã, passa mal, minha mãe passa mal, minha pai passa mal, crê para trazer dúvida. Como o povo cabo-verdiano, quem que se crê? Esta ficha hoje, quem que se crê, está lança boato. Medo de coba para meus cobados? Que brinca comigo. Nós hoje é o último TikTok. A mim que se me fala nada. Nós hoje é só o último TikTok. Mas aquele, quer que comece ali, é vídeo antigo, mas aquele último segundo é novo no hospital. Telebeijo. Mas deixa pai, nós tudo no tempo pai dia. Tristeza na papel. Tudo. Manda foder tudo, manda foder. 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 Ele é no hospital. Cresceu para cabo-verdiano sem coba menininha. Só para ter uma dúvida se alguém que cai de 9 andar. Alguém que cai de 9 andar. No hospital está fazendo TikTok. A mim sabe que ele é uma menininha que cai de 9 andar na Portugal. Se internar no hospital. Mas na filme está lá. Joby cai de 9 andar. Para vir corre. É cai de 9 andar. Uma semana que faz hoje. Mas essa na maternidade, não? Essa na onde? Maternidade, menino está lá. Na onde que menino está? Maternidade. Quer saber a tua senhora que ela é maternidade? É bom, alguém que quer ir na vendar ou na maternidade ou psiquiatra, ou bebê que dá psiquiatria. Está por na cor de menino, não? Menino é pediatria. Pediatria, que está falando, na pediatria ou maternidade que está? Qual despacho ela está? Exato. Não, menininha tem 15 anos, é menor. Mas ele cai de 9 andares, é que por isso ele está na cor de quebrados, não? Exato, mas a Michael bebê agora que se torna bem grande agora.
A mim também faz para nada. Só está tendo uns repetition. Vamos alguém dura que chega ali. Mas deixa eu servir em paz. Não, para. Vamos me passar amanhã. Mas covarde semana, minha filha, covarde semana com minha filha. Que desejar me horas. Da carícia, dias conhecemos. Tenho preocupa para morrer. Se hoje não temos sempre a sofrer, mas sabe um dia tudo temos. Obrigado por isso. Desejar me horas. Tá bom. Eu não disse também. Obrigado a todos que You get this already off. You go? Povo cabo-verdiano, a mim não está fazendo nada mais. Não está fazendo nada mais. Ele é menino, e por isso está na pediatria. Ele é menininha, 15 anos, e por isso está na pediatria. Mas é bom, um exemplo, não está passando na cabeça. Não, isso é na cabeça. Se a boa teve um acidente, porque de não andar, teve um acidente, ele não está fica. No hospital, não? No hospital, mas não onde go. É na corda quebrado. E não onde. Às vezes quebra só pé. Pega essa parte. Não. Ele fez direito, está melhor, mas ele tem breve. Mas não, que andar caramba, pelo monte queda, bom. É monte queda. Não havia andar, é monte queda, meninas. A mim tem amiga que cai de terceiro andar, operar tudo nos pés. Tem alguém que cai de quarto andar, morre. Não havia andar, a mim não está falando nada, me só estoja, mas usa essa grande mentira ali no meio. A mim, não cala minha boca, me deixa assim, mas está. Alguém, hora que está com a figura de alguém, e depois, a mim está que prova pouco a pouco, uns atrás dele está que prova pouco a pouco. Para modo minha mãe, tem 90 anos, minha mãe cobarde, sou dinâmica que eu recebo, minha cobarde, minha filha cobarde, mas minha não sabe desconta. A mim não sabe desconta, a mim sem job, onde que alguém está, não, do dia tem um correio, onde que alguém está cai de 9, raio do chão, primeiro andar, segundo andar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois tinha 2 anjos da guarda, homem que para ele. Boia, 2 anjos da guarda, homem que polutam. Jogador na chão. Não, não é cara no chão. Homem polutando não. 2 anjos da guarda, homem. Gosta de fazer corda, feitiço. A mim só troca dúvida ali para morrer. Ninguém é quente, está fadigando. Está fadigando. Macha, mas aquele mentira está no meio. Está bem descobrindo muita coisa que fica assim, mas santa de volta. Nós lembra bastante de volta. Que na fim é um teatro de primeira. Daí, dá aquele telefone lá. Então depois, mais um vez, repetition. Mais um vez, para o povo cabo-verdiano hoje. Repetição. Repetition. Um menino de 15 anos que cai de não andar na Portugal. Um anjo da guarda, 2 anjos da guarda, homem que polutou cachal. Nós hoje, se que ele tem o rosto de alguém que quer de não andar. nós já se conhecemos. Temos preocupa para morrer. Se nós juntamos tentar sofrer, mas sabe um dia tudo temos. Obrigado por isso. Desejar me tá com bem. Eu não disse também. Obrigado a todos que E que outro ali? Mas espera na finga que está na cama de hotel. Que ele fazia hoje, está na cama do hospital. Ele fazia essa montagem. Mas deixa bem no escuro no tempo bem um dia. Fizesse na papel. Tama manda foder tudo, manda foder. 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 Nós a música que põe na fina, está a cama do hospital, estava a mandar foder todo. Estava a mandar foder todo. A mim, nunca juiz, nunca cientista, mas a mim tem que dar a prova. Alguém que cai de não andar. Mãe chora, flá. Mas que deixar o bebê com coronavírus,
Mas que teve contato com esse filho com o coronavírus. Depois, então não bem fazer live, frama teve 2 anos da guarda homem que poluta esse filho. Terceiro, então não bem fazer live, frama. Mas é papel com esse filho. Mas médico, frama. Mas eles têm grande sorte. Mas se oração tem grande sorte. É mim. Roberto, que tem ninguém que te sinta que está querendo 9 andar. Não, seja sincero. De 9 andar. Não, porque você não vou com essa parte. Porque essa parte. Estou enganado essa parte. De 9 andar. Um menino que 15 anos. Para que quebra mão, para que quebra pé. Para pôr lá no hospital. Junto com o bebê. Tá. Coisa que está achando aquele vídeo ali. I don't know. Mas há bocadinho, quando abaixaré. I don't know. Quando abaixaré. I don't know. E depois, cada tem 3 dias de vídeo que Salamita está fazendo vídeo. Salamita está falando, mas e tem coronavírus, para tudo quem quiser ajuda, me mesmo ajuda. Coronavírus. Alguém com coronavírus, cada tem 40 minutos no telefone, está fazendo vídeo. Primeiro, fala outra cansa, e dor no corpo, e dor na cabeça, e dor para ali, e dor para lá. Cada quem está para dessa maneira. Mas, a mim conhece filho no hospital. A mim doente, ainda está 40 minutos diante do telefone para fazer vídeo. A mim só, é falar, vai te fuder todo. Estava fuder todo. Meus olhos lá, estava fuder todo. Meus fica cego e meus fica surdo. Me saiu uma sala, me está sem coba. Mas a mim, que tem tempo, vem trocar boca com ele. Para mojar alguém que está conta mentira. Alguém que tem boca suja. Alguém que te inventa. Que está levando alguém a leve. Não vale a pena responder. Menino lá está no hospital, na maternidade, ou pediatria. Não foi pediatria, tinha alguém que está na maternidade. Como em castelhano. Alguém já vai iluminar, já vai ouvir. Se menino cai de 9 andar, ninguém cai de 9 andar. Ninguém cai de 9 andar na iluminar. Cada dia é bem, usa ali também fazer o cima santa de volta. A mim, que nada comer, que a minha versão, não tem que estar compartilhando aquele vídeo lá. Para a minha mãe, a minha nessa eu nem que tem importa. Minha mãe foi muito maltratado, muito boca sujo, né? Nome daquele menino lá, palavrões que seria boca da minha mãe, que nunca vizinho de minha mãe na Cal Verde, rouba minha mãe. Nunca. Minha mãe vai à praia, mora no Brasil por todo o tempo, que apareceu um filho de Brasil que come minha mãe. Ele come minha mãe, que nunca conche minha mãe. Mas se eu olho aquele vídeo lá, eu estarei para dizer que é arma para o povo cabo-verdiano. E ainda o povo cabo-verdiano tem a habilidade de comer margarida candê. De comer margarida candê, de tudo coisa que cachorro está recebe. Para morrer a margarida candê está duro, isso aquele, isso aquele lá. Meninas, nós analisa, por favor, povo cabo-verdiano. A nosso estrangeiro não bem para não ser mais inteligente. Para não abrir um bocadinho. Para não prender com quem sabe mais que nós. Não para não saber menos tá cair daquela maneira lá. E ainda, deitado ripa depois de cama do hospital, estava já fuder todo. Estamos já fuder todos. Está fuder todo. Está em porta. Claro, andar de fracação. Bom, claro. Buquei de 9 a mim. Olha, cara, me tem um direitinho e três chapéu que cai de quarto andar e cai morre. Não tem amiga que cai de operado pé. Que tem alguém que sobrevive, mas você fica digital. Tem 9 anos, fica digital. Vamos dar. E ainda de aquele calcetado que moja, nem tu lumiar lá. Meninas, come on. Nós pensamos 9 andar é 9 passos. É 9 andar. E que ele frase, Ashley, não, mas Deus está no meio disso, que ela é quem é fé. Nós vendo comentário para ficar sair de rótula. Coisa que a mim fala, mas a mim, qualquer ser humano, tá cai de aquela altura, ele tem problema na pé, por operar o pé,
por parafuso na pé, oi, cai de pé, se cai de ombro, tá escalavica tudo um vez. Se cai de cabeça, tava na frasta. Você vai de cabeça, tava na cor fazer massagem, então foi fazer massagem. Ele tava na frasta. É que lá que não tem que estar sabe, mas alguém que está ganhando alguém com mentira, porque ganha fama, faz de tudo para o filme ganhar fama. Mas não, põe povo, não tem amiga que chora, não tem alguém que está te mandando todo dia, não faz só a mim, não tem que fazer nada. Kelly, tem alguém, se quebra que morre, mas você fica quebrado, que ela que tem rosto de quebrar no hospital, meninas, povo calverdiano, se me, para a minha filha Vanessa, manamboca, nós fazer comida tartaruga. Mas Vanessa, minha filha, faz que ele, nós fazemos tudo merda com barda merda. Que teve uma mulher calverdiana que tinha fibra assim, uma Margarida Candé, para tentar denunciar a salamita, mas aquela merda mentira. Tudo comer para salamita, a minha alguém está com aqui com chão. Não tem protocolo, com chão, com de tudo que eu falei. Bom, que frango, com chão. Se crime era aquela, que para manter sem mania fazer. Mas a mulher calverdiana, tudo corre para uma merda, salamita está bom. Salamita está bom. Salamita está bom, está bom, está bom. Mas só que alguém que lá que troca a boca com ele. Alguém está flã, mas se filho cai, se entrevira e morte, o povo está chora 40 minutos, tem lago na hoje. Haja paciência. Nós temos medo de aquele menininha lá, que está subindo 80, está deixando 40. Alguém que até trabalha, faz pagar 4 euros de renda, está pedindo ajuda para morrer de coronavírus. Nós temos a habilidade de fazer compra e levar salamita para morrer de coronavírus. Alguém que está falando ele é reformada, para nós vai limpar a cadeira de alguém, para nós vai limpar, mas ele que está limpa, mas tem dinheiro, mas ele pode, para hoje essa casa, está vivendo uma melhor que monta alguém que está 20 anos na Portugal. Nós temos a habilidade de apoio a alguém que está sendo tratado. Está matando a família com boca. E, né, coitado, desta guidão, desta protegeu, opa, epa, língua de calverdiano é mais pior que abridor de vinho. Nós para, meninas, nós para de se apoia mentira, nós para de se apoia criminalidade, para morrer, que é tudo os meses de ajuda mental, os meses de ajuda, os meses de pôr no hospital. Para modo tanto mãe como filho. Tem inventa barbaridade de que lá, para pôr rede social fica de aquela maneira lá. Que ninguém não para. Nem para uma gosta de ter dinheiro, gosta de ter azeite doce. Menininha vive dessa maneira lá, assim, botou aquela clara, assim, com o bicho, assim, uma mulher parida. Assim, que está parida. Deus está por dar, mas assim, que está parida. Haja paciência. Haja paciência, tem que estar sem de rede social para uma cada louqueira que está na rede social, cada papel cusa, alguém está na banda, minha filha está caindo de 60 andar, você está para o telefone para chama, está chama, não, que está chama. Não havia um que está chama. E não está ficando a família, minha filha lá de baixo, minha filha escorrega na casaca, minha filha xindarona, minha filha caiu lá de baixo, 2 anos da guarda homem que polita minha filha. Esse queria chegar a fazer música. Já chega arriba a cama do hospital, está falando, estamos a viver a todos. Estamos a... Meninas, nós põe naquele último TikTok que põe lá. Naquele último TikTok que põe lá. Nós temos o último vídeo que se está a cama, assim, estamos a viver a todos. Nós põe na nossa cabeça, naquela... Não é verdade. E é capir ajuda, é tudo ajuda que ajuda é bem-vindo. Qual ajuda para ser filho? Qual ajuda? Nós cala a boca, nós para de ser arrogante, nós para de ser um dia confuso. Mas na era está falando, nós é só confundidos. Muitos confundidos. Nós é muito confundidos, nós para, pede ajuda assim. Agora que tem o coronavírus, que se nem pede, tudo alguém está vendo na porta, está levando o sumo, está levando aquele dinheiro para pagar a luz. Mas ele vai pagar 4 dólares, mas ele já pode. Não tem voice call.
chamada de voz tá falando. Metendo aquele outro menino que fica lá, mas ganha dinheiro para pagar passagem verão. Mas bade, tem que mandar porco de anta, senão meus pais se tá confundindo. Meus pensam, um vídeo de alguém é chiqueiro, um vídeo de alguém é lixo. Tem que estar desmáscara. Se o cara desmáscara, ele é bandido. Se o cara busca denúncia, assassino. Mundo que está compro. Ora, Lolo. Ora que tem que estar denúncia, bandido com assassino. Para o mundo ter uma compro. Se busca denúncia, não deixa solto, o mundo tá fica aquele que tem que estar para, deixa disso. Que ele tem que ter denúncia para acaba. Para prende, para educa. Mas vara que nasce torto. Que tá compro nunca mais. A única coisa que ele me tem que estar puro na casa do outro. Pespara. Puro na casa do outro, pespara. A mim pode ir para a casa do outro amanhã. Meu filho pode ir para amanhã. Tudo pode ir para amanhã. Para o estresse e depressão é problema. Mas tudo tem que estar controlado. Se você controla tudo, com assassino, com ladrão, com pirata, para que o mundo tem polícia, tem tribunal. Para ter uma controlar, não fica controlando, a coisa fica pior. Tá vários, é inacreditável. Alguém quer andar, tá cheio meninas não fica direito, nós temos um bom domingo. E gelo está começando a cair na chão. Hoje está com vontade para beber um detox. Vamos ali. Nunca está. Não é dia de hoje, vamos ali. E não tem mais coisas, só que de quem tem que falar. Nela Nesh, tem que estar mandando aquele tudo dos vídeos, depois vai hoje para analisar. Para mandar a mim, que tem ninguém, nós que mancaleixem. Nós para de defender Salamita em vez de nós ajudar a sair de problema grave mental que está em frente. Alguém para criar e educa, chamar a atenção dinheiro antes de palmadinhas na costa. Adriana, é isso que nós estamos é isso que nós educação cabo-verdiana, é isso que nos ajuda cabo-verdiano. Aqui não tem um problema em Deus, não chama 1-800 ajuda. Não. Não está contou, a botar conta que lá e botar apoiando, para não continuar com o problema mais. O povo cabo-verdiano que gosta de que lá. O povo cabo-verdiano que crê hoje, mas nós, que não tem nos defeitos, nos erros, mas não tem que estar corrigir. A mim que pode mudar ninguém. Ninguém que pode mudar. Se nasce assim, é assim. Se nasce assim, é assim. Se mim nasce assim, é assim. Então nunca pode mudar ninguém. Ninguém que está mudando ninguém. Agora, não deixa isso tudo com nós. Nós vamos fazer, nós análise. Hoje aquele outro latino festa, deixa-se mandar boca, não importa. Esse é da mesma raça, da mesma laia, se da mesma peça. Deixa-se manda. A mim, que minha ajuda. Quem ajuda é Catacha. É Catacha, minha ajuda é Catacha. Cata continua Catacha. A mim cata apoia crime, mim cata apoia mentira, mim cata apoia corrupção. Então queria que tem que estar falando, que as que vai na boca com fadiga não, você está bloqueando pouco tem tabaco dele, não está bloqueando. Tabaco dele não está bloqueando. A você está bloqueando a verdade. Deixa, estava fazendo corda, tá fazendo corda para ali, corda para lá. Deixa. Bom, peace out, one love, nós fica na paz de ninguém trabalha, na cliente está pronto, nós fica na paz de ninguém, olha aquele vírus, nós prova, se filho de Salamita cair na verdade, se cai. One love.